Domingo passado nós pregamos sobre cantai ao Senhor e foi uma bênção. Hoje eu quero pregar sobre cantai ao Senhor parte 2. Foi tão bom, Deus falou tanto, que eu falei eu vou continuar. Tem muita coisa para falar sobre cantar ao Senhor. Hoje nós iremos trabalhar o texto de Atos 16, 19 a 26. Por favor, vem comigo ao texto. Fique em pé, por gentileza. Atos 16, 19. Amém? Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Aleluia. Atos 16, 19 em diante. Amém? Quando os donos da jovem viram que se havia desfeito a esperança do lucro, agarraram Paulo e Silas e os arrastaram para a praça, à presença das autoridades. Por que isso aconteceu? Você tem que ler o texto anterior. Uma jovem andava pelas ruas adivinhando. Ela era possuída por um demônio, um espírito de adivinhação. Ela era uma escrava. As pessoas pagavam para ela adivinhar. Para quem ia o dinheiro? Para o dono da escrava. E ela se aproxima de Paulo e Silas e começa a dizer coisas sobre a vida deles. Inclusive verdade, vocês são servos do Deus vivo. Um elogio, bom. Só que Paulo e Silas entenderam, é demônio falando. Repreenderam o demônio. A mulher foi o quê? Livre. O lucro do seu dono acabou. Acabou o milho, acabou a pipoca. O homem ficou furioso. Olha o que ele fez. Agarraram Paulo e Silas, o verso 19, está aqui na tela, e os arrastaram para a praça, à presença das autoridades. E levando-os aos magistrados, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos aceitar nem praticar, porque somos romanos. Então a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhes as roupas, mandaram açoitá-los com varas. Depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram aonde? Na prisão, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os ao cárcere interior e prendeu os pés deles no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam. E faziam o quê? Cantavam o quê? E os demais companheiros da prisão escutavam. 26, vamos juntos. De repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Todas as portas se abriram e as correntes de todos os presos se soltaram. Vai dando glória, vai dando glória. Pode se assentar. Cantai ao Senhor, parte 2. Nos leva a pensar na importância do louvor e da adoração em meio às batalhas que nós enfrentamos. Todos nós que estamos aqui enfrentamos lutas, passamos por adversidades, enfrentamos momentos de enfermidades, momentos de perseguição no trabalho, problemas familiares, enfrentamos uma onda de problemas, talvez com os filhos. Um dia desses, pregando numa igreja no Rio, eu via o semblante de um senhor muito quebrantado. E tudo que eu falava, ele fazia assim, ele clamava a Jesus. E quando eu fui ministrar, eu desci, fiquei embaixo ministrando, ele veio até mim e falou: por favor, eu tenho 2 filhos, 2 meninos. Os meus 2 meninos são alcoólatras. E ele fazia assim com as mãos: eu estou sofrendo tanto. Eu quero tanto a libertação dos meus meninos. Eles já são homens feitos, mas os meus 2 filhos são alcoólatras.
E eu oro por eles dia e noite, noite e dia. Eu creio que os meus filhos serão libertos. E eu não esqueço a imagem desse homem. Eu não o conheço, só o encontrei nessa igreja em Cascadura. Mas eu oro por ele. Deus vai honrar a oração desse pai. E os filhos desse pai serão libertos do alcoolismo. Eles estão numa prisão. Então, muitos pais estão orando pelos filhos, porque os filhos estão numa prisão, como esse senhor lá de Cascadura. Então, independente da situação, cante louvores a Deus. Amém? Independente. Paulo e Silas tinham motivos para murmurar, mas eles resolveram louvar a Deus. Eles foram presos, açoitados, amarrados ao tronco. Pensa na dor de Paulo e Silas. Suas vestes foram rasgadas, eles foram humilhados em praça pública. Tudo porque expulsaram o demônio de uma escrava. O que aconteceu com eles poderia ter acontecido comigo. Há pouco tempo atrás eu estava aqui na calçada e de repente apareceu um rapaz, começou a conversar comigo. E de repente eu olho para ele, a voz dele muda, o semblante muda, ele começa a falar diferente e já era o demônio falando. Falei, Jesus, vou ter que expulsar o demônio aqui na rua. Automaticamente eu me programei para falar baixinho, que eu falo muito alto, né? Eu não quero ficar gritando aqui na rua. O objetivo não é fazer propaganda de demônio, a gente faz propaganda de Jesus, não é isso? Demônio a gente expulsa. E eu baixinho falei, demônio, sai dessa vida agora, pá. Ele foi liberto. É como se alguém visse isso. Tem que processar o Rodrigo. Ele expulsou o demônio desse menino. Vamos levá-lo para a delegacia. Vamos bater nele. Vamos amarrar as mãos dele, os pés dele. Vamos algemar. Porque ele expulsou o demônio de um rapaz. Paulo e Silas não tinham cometido crime algum, como eu não cometi. Eu ajudei um rapaz a ficar livre de um demônio. Mas mesmo na luta, mesmo sendo presos injustamente, eles resolveram louvar a Deus. O verso 25 vai dizer o seguinte, que eles começam a louvar, a cantar louvores. Isso? E era por volta de que horas? Meia-noite. Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. Qual é o conselho de Deus para você hoje? Ore e cante louvores. Cante ao Senhor um cântico novo. E aí entenda o seguinte: louvar a Deus quebra as prisões, abre as portas e o sobrenatural acontece. Amém? Você precisa do sobrenatural na sua vida em alguma área? Quem é que precisa? Que tal você louvar a Deus nessa noite? Olha o verso 26, vai mostrar para nós o que aconteceu naquele momento. De repente, vamos juntos, leia comigo. De repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Todas as portas se abriram. Segura aí. Todas as portas se abriram. Eu quero profetizar que nessa noite, ou melhor, nessa tarde, todas as portas vão se abrir para você. Todas as portas vão se abrir para você. Na área profissional, as portas vão se abrir. Você que está tendo problemas na sua vida profissional, o clima lá no seu trabalho não está bom. A sua equipe é uma equipe difícil. Os colegas não ajudam, acabam atrapalhando. Você está tendo problemas na sua empresa, você é dono. Você é empregado, está tendo problemas. Você é um gerente, é um líder de equipe. Você é um funcionário de uma loja, trabalha num consultório, num escritório. Ou é um profissional da construção, um eletricista, um pedreiro, um profissional da faxina, da limpeza, não sei qual a área que você atua. Eu quero dizer o seguinte para você hoje: as portas vão se abrir para você. Amém? Toda a opressão do inferno vai cessar.
Deus está guardando você no seu trabalho. Amém? Seu trabalho é abençoado em nome de Jesus. Você pode declarar isso em nome de Jesus: meu trabalho é abençoado. Em nome de Jesus, as portas vão se abrir. Então as portas se abriram, e as correntes de todos os presos se soltaram. Pensa numa coisa: quando Deus toca em você, quem está perto de você também é abençoado. Os outros presos estavam na deles. O texto não diz o que se os presos ficaram acompanhando. O texto não diz que os presos também foram juntos no louvor. Talvez os presos não cantaram nada, mas foram o quê? Abençoados. A unção de Deus veio, o sobrenatural tocou aquele lugar. Todas as portas se abriram, todos os presos foram soltos, o sobrenatural aconteceu. Hoje, Jesus realiza um sobrenatural também na sua vida. Existem prisões que vão dominando a nossa vida, que vão nos amarrando e que vão nos impedindo de viver em liberdade. Hoje eu quero falar sobre três prisões que nos impedem de viver o melhor de Deus. A primeira é o medo. Isaías 43:1 vai nos dizer o seguinte: olha que texto poderoso para você vencer o medo. Vamos, leia comigo, por favor. Mas agora, você é de Jesus. Ele remiu você. Significa que Ele perdoou você. Significa que Ele, eita glória, Ele não leva em conta o seu tempo de ignorância. A dívida que você tinha, Ele rasgou. Não existe mais. Está paga. Foi pago um alto preço por você na cruz do Calvário. Amém? Olha que coisa boa. Então você precisa tirar o medo. O perfeito amor lança fora o medo. O medo quer dominar a sua vida. O medo quer dominar as suas emoções. O medo quer tirar a sua felicidade. Nós encontramos na vida da igreja, está aqui o pastor André para cooperar comigo e dizer que de fato é verdade, pessoas que dizem assim: não, eu gostaria até de me envolver na casa de oração, assumir um horário, me comprometer, mas eu tenho medo de retaliação. De retaliação de quem? Não, do inferno. O inferno vai ficar furioso comigo, o diabo vai querer me perseguir. Meu amado irmão, maior é Deus na sua vida. Você vai pensar desse jeito. Você vai parar de viver por causa disso. A gente encontra pessoas que têm dons maravilhosos e que dizem: eu não quero servir, porque senão eu vou ter batalha espiritual. Desde o dia que você aceitou Jesus como único Senhor e Salvador, você começou a ter batalha espiritual. Só que maior é Deus na sua vida. Você está revestido pelo sangue do Cordeiro. Então você precisa vencer o medo. A segunda amarra, a segunda prisão que nós precisamos vencer: tristeza. Quantas pessoas andam tristes? E a tristeza, ela chega na sua vida, ela vai te dominando, e acontece mais ou menos assim: você não sabe por que fica tão triste. Alguém te pergunta: me fala o motivo. Você fala: não sei, só sei que eu estou triste. Há pessoas que dizem: eu sempre estou triste, eu nunca consigo estar alegre. Outros dizem: eu não sei o que é alegria. A gente encontra crianças tristes. Geralmente as crianças aprontam bastante, né? A minha lá de casa está ali, pula o tempo todo, está ali na mídia, 10 anos. É uma criança bem ativa.
Mas você encontra crianças tristes, que se comportam até como adulto, né? Meu Deus, essa criança não faz bagunça? Não faz. É triste. Adolescentes tristes, jovens tristes, independente da idade, a tristeza chega. Mas eu quero dizer para você nessa tarde, você será liberta e liberto das cadeias da tristeza nessa tarde. Aleluia, você pode dar glória a Deus? A tristeza não vai mais dominar a sua vida. Olha o Salmo 34, verso 18. Vai dizer o seguinte: perto está o Senhor dos que têm um coração, Ele salva os de espírito oprimido. O seu espírito está oprimido, a sua alma está oprimida, você está triste, você está angustiado. O Senhor está perto de você e Ele quer te resgatar. Que tal você ser resgatado pelo Senhor nessa tarde? Que tal você ser resgatado pelo Senhor? Saia dessa prisão chamada tristeza, em nome de Jesus. Você pode dar um glória a Deus? O seu lugar não é nessa prisão. O seu lugar não é na prisão do medo. O seu lugar não é na prisão da tristeza. E o seu lugar também não é na próxima prisão chamada pecado. Pecado. Não queira fazer amizade com o pecado. Nós vivemos um momento de relativação do sagrado. As pessoas querem viver o sagrado e o profano ao mesmo tempo, sem nenhuma separação. Sem nenhuma separação. Nós cristãos temos uma outra cultura. Uma outra cultura. Amém? A nossa cultura é diferente. Vou dar um exemplo típico da sociedade de hoje. Na cultura do mundo, pessoas não cristãs, que não conhecem Jesus, que não nasceram de novo, não é importante casar. Um homem conhece uma mulher, eles decidem o quê? Morar juntos. A gente se ama tanto, é tão bom estarmos juntos. Vamos dividir as contas e vamos tentar. Vamos ver o que vai dar o nosso relacionamento. Eles alugam um imóvel ou compram e vão morar o quê? Juntos. Dentro da cultura do mundo é algo altamente normal. E na cultura do reino de Deus? Algo altamente anormal. Pecado. Deixará um homem o seu pai e sua mãe, unir-se-á a sua mulher. Ou seja, casamento. No reino de Deus não tem ajuntamento. No reino de Deus não tem união estável. União estável é altamente regularizado pela justiça. É algo que pertence a uma cultura não cristã. E na cultura cristã, união estável é o quê? Contrato entre duas pessoas, pode ser 2 homens, 2 mulheres, que querem morar juntos, para regularizar patrimônio, plano de saúde da empresa. É algo normal, e aqui não é nenhuma crítica a quem não é cristão. É o que a lei permite e estabelece. E para nós cristãos, não procede. Por quê? Para nós cristãos, nós não fazemos nada pela metade, ou é ou não é. Até porque na união estável, a pessoa permanece o quê? Solteiro e solteira. E Deus não manda você juntar-se a uma mulher, a um homem e permanecer solteiro. Deus manda você casar. Então existe a cultura do mundo e existe a cultura de Deus. Então, para alguém que não nasceu de novo, as coisas são de um jeito, é de uma maneira. E para quem nasceu de novo, é tudo diferente. Nós obedecemos primeiramente a lei de Deus, a palavra de Deus. A Bíblia é para nós a única e suficiente regra de fé. Então nós cristãos não fazemos como o mundo faz. Se você age como o mundo age, você está na contramão do reino de Deus. Você não está vivendo como discípulo de Jesus.
Você pode ser sim um religioso, pode ser sim um simpatizante, pode ser um frequentador de culto, pode ser alguém que vai ao templo, mas discípulo de Jesus não. Fica claro isso, gente? Então há muitas pessoas chegando aqui na Catedral Emanuel. Você está chegando, você está conhecendo Jesus. Você vai colocar a sua vida em ordem. Todo mundo que chega aqui na desordem, rapidamente, já entra no cartório, né? Lucrécia está ali, já casou, está feliz da vida, né? Já entra no cartório, já casa, já batiza. A gente abençoa o casamento dentro do rio, lá no dia do batismo, foi uma bênção. Por quê? A pessoa chega da cultura do mundo, encontra Jesus, é confrontado pelo Espírito Santo a colocar a vida em ordem. Porque nós não queremos viver no pecado. Olha que coisa maravilhosa. Que coisa maravilhosa. E ninguém precisou ficar mandando a Lucrécia e o marido dela casar. Alguém ficou, casa agora, em nome de Jesus, amém. Quando ele ficou sabendo, ela já tinha feito tudo. Por quê? O Espírito Santo convence. Isso é maravilhoso, não é? O Espírito Santo convence, o Espírito Santo mostra. Então o pecado, ele não mais nos domina. Amém, Catedral Emanuel? Você não vive mais no pecado, amém? Você não vive na cultura deste mundo. Você não lê mais a cartilha deste mundo. Você agora lê as Sagradas Escrituras. Você não é alguém mais dominado pela carne. Você não é mais alguém dominado pelas ideologias mundanas. Você é dominado pelo Espírito Santo. E o pecado não te escraviza mais. Eita glória. Não tem mais pecado dominando a sua vida. Amém? Na cultura do mundo, é altamente natural, normal, um jovem conhecer uma jovem, namoram e logo já começam, por exemplo, a ter relacionamento sexual. E na cultura de Deus, nós nos guardamos para o casamento, porque nós entendemos que sexo fora do casamento é impureza. O que o mundo trata como algo muito bom, e as pessoas vivem uma vida sexual livre, para nós vida sexual é no casamento. E todo homem solteiro, mulher solteira, cristão, discípulo de Jesus, é celibatário até o casamento. Olha que coisa boa. Amém? Quantos solteiros aqui são celibatários? Até o casamento. Dá uma glória a Deus aí. É isso. É isso. Mais aí em glória, pelo amor de Deus. Está aumentando os glória. Isso. Celibatário. Isso. Um jovem nosso chegou na empresa e contou para os amigos. Entraram nesse assunto e falou, não, eu sou celibatário. Eles, o quê? Virou assunto. Como é isso? Ele, sou celibatário. Quando você vai ter vida sexual? No casamento. Acharam ele doido. Virou notícia. As coisas de Deus enlouquecem o mundo. Amém? Você chega para um jovem bonito, cheio de saúde, hormônios saindo pelos poros, e ele diz, eu sou celibatário até o casamento. As pessoas olham e digam, esse menino é maluco? É doido? Nós não somos malucos e nem somos doidos. Nós somos discípulos de Jesus. Amém? Você não é maluca, você não é doida em se guardar. Você é uma discípula de Jesus, minha irmã. E se você se guardar, você vai receber o melhor de Deus dessa terra. Porque muitas pessoas estão pegando o pior de Deus, porque estão pegando atalhos, não estão seguindo a proposta do reino de Deus. Então o pecado não pode nos dominar, amém? Olha o que diz Romanos 6,14. Porque o pecado não terá domínio sobre vocês, pois vocês não estão debaixo da lei, e sim da graça. Vocês não estão debaixo da lei, e sim da graça. Então nós falamos sobre 3 prisões. Quais foram as 3 prisões que eu citei aqui? E vamos consolidar bem no nosso coração? Vamos juntos? Vamos repetir? 1, medo. 2 e 3. Qual está dominando você? É o medo? É a tristeza? É o pecado? Ou tem outras prisões dominando você? Deixa eu falar uma coisa para você. Nós iremos fazer exatamente o que Paulo e Silas fizeram.
Nós vamos louvar a Deus. Talvez a prisão que esteja dominando você seja a raiva, o ódio. Talvez a prisão que esteja dominando você seja o desânimo, seja a inconstância, seja a procrastinação, o trem ruim. Você está sempre deixando para depois. Amanhã. Aí chega amanhã, o que acontece? Tu esquece. Talvez a prisão que está dominando você seja a doença. Você não sai de um ciclo de enfermidades. Eu não sei o que está prendendo você hoje. Eu não sei qual é a sua prisão, mas eu sei de uma coisa: Arabaxai, decanta labassúbia. Nós queremos estar perto de Jesus, e perto de Jesus seremos curados, perto de Jesus seremos transformados, perto de Jesus seremos renovados, perto de Jesus seremos libertos de todo e qualquer pecado. Deixa eu te falar uma coisa, preste atenção. Deus tem uma promessa para você. Sim, Deus tem uma promessa para você. Então para de olhar a prisão, para de olhar as costas que você levou, os açoites que você sofreu, para de olhar para isso, olha para a promessa. Quem aqui tem uma promessa de Deus? Quantos aqui buscam essa promessa para a sua vida? Deus está dizendo que Ele está com você, você não está sozinho. Vamos aprender com Paulo e Silas. Eles também não tinham culpa de nada, não cometeram crime algum, apanharam muito. Quantas injustiças nós sofremos? Quantas injustiças? Você já foi perseguido? Não já? Você já foi caluniado? Não já? Com certeza. Já falaram mal de você sem você ter nada a ver com a história? Já até colocaram na rede social, agora a moda é essa, né? Interessante que tem gente que não fala exatamente que é você, mas dá tudo a entender, né? E quantas vezes a gente se abate? Mas hoje, Jesus está dizendo que Ele transforma a sua desonra em honra. Amém? Ele transforma a sua desonra em honra. Há um texto, Isaías 61:3. Olha o que diz Isaías 61:3. Leia comigo. O Senhor tire a sua tristeza nessa tarde. Amém? E como eu quero concluir essa palavra, dizendo o seguinte: enquanto louvamos, um terremoto acontece, as prisões são abertas, as correntes são destruídas, e você se torna verdadeiramente livre. Amém? Hoje estamos vencendo as prisões do medo, da tristeza e do pecado. Qualquer outra prisão que esteja dominando a sua vida também será vencida. Amém? Qualquer outra. Gálatas 5:1 vai dizer o seguinte: para a liberdade foi que Cristo nos libertou, por isso permaneçam firmes e não se submetam de novo a jugo de escravidão. Você foi chamado para a liberdade, não para a escravidão. Por isso, cantai ao Senhor.